Ainda sobre as águas continentais, né? Falar a respeito dos rios, né? Então, o que nós entendemos por um rio? Rio é um curso d'água. Ele sendo um curso d'água, o rio tem uma nascente, onde ele começa, e ele tem uma foz, onde ele termina. Geralmente, a foz de um rio, ela acaba sendo nos oceanos, mas o rio também pode ter a sua foz em um outro rio, pode ter a sua foz em um lago, certo? Ou até em um mar fechado, que não deixa de ser um lago, como já foi visto anteriormente, certo? Então, da nascente até a foz, nós vamos ter então o que nós identificamos, né, pelo curso de um rio, certo? Pelo curso, então, de um rio. Claro, né, existem determinados fatores, né, que vão estar relacionados ou são fatores condicionantes, tá? E também condicionados em relação a esse curso, né, a esse curso fluvial. Então nós temos aí o clima, que vai determinar, é claro, o volume pluviométrico. Esse volume pluviométrico, vamos entender, é o volume, a quantidade de chuvas, né, que vai abastecer aí as águas desse rio. O relevo, que vai definir o direcionamento do rio e também a velocidade de suas águas. O solo, né, considerando que pode ocorrer aí uma absorção desse solo, né, de uma parte das águas desse rio, tá? Ou então o seu escoamento, né? Quando não há uma absorção total, então existe um escoamento maior das águas. E a vegetação, que serve, né, como interceptação, né, em relação aí às águas, né, que vão alimentar aí uns rios. Quando eu falo em interceptação, né, o que eu entendo por interceptação? Então tá aqui, ó. O fenômeno da interceptação ocorre envolvendo o ciclo da água e a vegetação, certo? O ciclo da água você já viu, nós temos a evaporação associada à evapotranspiração, a condensação e a precipitação. Quando chove, boa parte da chuva ela vai ficar retida onde? Nos galhos, né, e nas folhas da vegetação, certo? Boa parte dessa água, né, ela vai retida, né, pela vegetação, ela vai evaporar. Mas parte dela vai escoando lentamente, né, pelos troncos, pelos galhos, né, pelos arbustos, carregam, né, nutrientes consigo, fertilizam o solo até infiltrar. E esse ciclo, ou seja, esse fenômeno da interceptação, faz parte dentro de um contexto envolvendo, é claro, né, a questão aí dos rios, certo? A bacia hidrográfica, ela na realidade vai representar um grande conjunto de rios. Você vai ter um rio principal, você vai ter os seus afluentes, né? Rios que desagam nesse rio principal, e você vai ter os seus subafluentes, os rios que desagam nos afluentes. Então aí forma aquilo que a gente também chama, né, uma grande rede de drenagem. Um detalhe importante também envolvendo aí o curso, né, de um rio, né, como eu já disse, da nascente até a foz. Então nós podemos dividir esse curso em três partes. Áreas próximas da sua nascente nós vamos identificar como alto curso do rio ou curso superior. Áreas próximas da sua foz nós vamos identificar como o baixo curso do rio ou curso inferior. A parte intermediária nós identificamos como curso médio ou médio curso. Então essa é uma divisão que se faz do curso do rio, da sua nascente até a sua foz. Por onde a água passa, né, porque ela está sendo escoada, portanto, por esse rio, pelo curso dele, nós temos aí o que a gente chama de leito do rio. O leito é o canal
né, por onde toda a água vai passando. E a parte mais profunda desse canal nós vamos chamar de Talweg. Talweg, a parte mais profunda do canal de um rio. E aí você tem as bordas desse canal. Essas bordas nós chamamos de margens. Então existem duas bordas, existem duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Você vai identificar, né, qual é a margem direita, qual é a margem esquerda, observando o fluxo das águas. Né? Você se coloca de costas, né, para a direção contrária do curso, que seria a direção da nascente, de costas para a nascente. A sua direita vai ser a margem direita do rio, a sua esquerda vai ser a margem esquerda do rio. Então, você sempre vai observar o fluxo das águas, certo? Nós ainda temos como um outro elemento, né, que faz parte aí das águas dos rios e principalmente agora do conjunto formado por eles, as bacias hidrográficas, conforme você vê aqui na figura, você tem aí, né, o que a gente chama de divisor de águas ou interflúvio, que é exatamente uma estrutura de relevo, uma elevação, uma montanha, uma estrutura de planaltos, tá? Que, como o nome já sugere, divisor de águas, vai dividir águas de bacias. Você vê ali a bacia A, a bacia B, tá? Elas estão seguindo o seu curso normal com a sua rede de drenagem e essa elevação aí que você percebe na figura, o divisor de águas, portanto, está dividindo águas dessas duas bacias. Tá? Para que você entenda, a partir daí nós vamos ter o quê? O processo, né, de drenagem ou de direcionamento da bacia hidrográfica. O escoamento, portanto, porque ela representa uma grande rede de drenagem, certo? Então, a drenagem, ela está relacionada, portanto, ao escoamento das águas, certo? Ao escoamento delas, que muitas vezes define a esse grande conjunto a sua importância dentro de um aspecto natural, né, considerando aí os elementos naturais, mas também vamos considerar o aspecto econômico em relação às atividades que se desenvolvem, né, a ocupação dessa área, que é uma área de drenagem, portanto, feita e executada, né, pela bacia hidrográfica. E só para ilustrar, vocês observam as maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Na América do Norte, destacando a do Yukon, Mackenzie, tá? Mississippi, Missouri, né? São Lourenço. Na América do Sul, a bacia amazônica, do Paraná. Lá na Europa, a bacia do Danúbio. Na África, Níger, né? Congo, Zambézi. Na Ásia, o Volga, o Obi, Yenisei. Na Austrália, o Murray Darling. Então, são bacias espalhadas pelo mundo. São aí as redes de drenagem, algumas se destacam, claro, pela área de drenagem que representam, tá? E um detalhe fundamental nesse processo, o escoamento, portanto, das águas. Aqui você tem um perfil esquemático de um rio e no que diz respeito ao escoamento, portanto, das suas águas, da nascente até a foz, lembre, nós ainda vamos ver, mas o rio ele é um agente erosivo, nós chamamos de erosão fluvial. O rio realiza 3 trabalhos bem importantes. Ele realiza o trabalho da erosão, que é o desgaste propriamente dito, quando ele escava muitas vezes e aprofunda muitas vezes o seu leito, o seu canal. Ele tem uma grande capacidade de transporte, ele transporta muito material. O transporte é feito por arrolamento. E o rio também ele tem o trabalho de deposição, de sedimentação. Então, normalmente, nós temos o que é chamado perfil de equilíbrio. O perfil de equilíbrio é o desnível mínimo necessário para que você tenha as águas do rio sendo escoadas até o nível zero, né, que é o chamado nível do mar, dentro de um processo, como eu já disse, de escoamento de águas, é o escoamento superficial, certo? Nós temos mais 2 expressões surgindo nessa figura. Ali você vê montante, você vê jusante. Eu considero montante do rio
ou a montante do rio, rio acima. A jusante do rio, rio abaixo. Montante, sentido da nascente, jusante, sentido da foz. Independente se essa foz acontece no mar, no oceano, em um outro rio, em um lago, né? Enfim, assim por diante, certo? Então, considerando dentro desse aspecto, tá? Aqui você vai encontrar outros elementos, né, que fazem parte de um rio. O leito, eu já disse, é por onde você tem as águas do rio correndo, né, é o canal, é o leito do rio. Você tem algumas expressões como os canyons. Você vê isso geralmente em áreas onde o trabalho de desgaste, o trabalho de erosão do rio é mais intenso. Então ele tem essa capacidade de aprofundar o seu leito. Aqui também dá para vocês observarem a identificação, né? Dos afluentes, né? São os rios que vão desaguar nesse rio principal. Dá para você identificar, né, o curso superior, o curso médio, o curso inferior, já se aproximando aqui, né, do nível do mar. Nesse caso você vê o curso chegando até o oceano. A identificação ali da foz, quando ele termina nas águas oceânicas, tá? A maneira como isso acontece. Então existe, nesse caso você está vendo uma foz em delta. O que é a foz em delta? É quando você tem uma ramificação. O rio deságua por vários canais atingindo o oceano, a massa oceânica. Por isso que você ouve a expressão delta do Nilo. Tá? O Nilo, inclusive, representa o maior delta, o mais extenso delta que existe. O delta do Nilo, né, essa forma de desaguar lá no mar Mediterrâneo em vários canais, o delta do Nilo tem uma extensão de 650 quilômetros. Tá? Uma outra forma do rio chegar até o oceano é a saída por um único canal, é uma única desembocadura. Chamamos isso de estuário. Então você já ouviu falar em estuário do Prata, né? Que é o Rio Paraná, que nós conhecemos aqui, que na Argentina é chamado de Rio do Prata. Lá ele desemboca por uma única saída, uma grande abertura. Chamamos isso então de foz em estuário. E existe a possibilidade de você ter as duas coisas. Existir um escoamento principal, uma grande embocadura de saída, e também existir uma ramificação. Então, as duas coisas juntas, né? Falamos em uma foz mista, uma foz complexa, certo? Você vê a identificação das margens, né? Margem direita e margem esquerda. Então, qual é a referência? De costas, né, para nascente, que é o sentido contrário das águas. A tua direita vai ser a margem direita, a tua esquerda vai ser a margem esquerda. Então, são elementos, né, importantes para que vocês observem, tá? Fazendo parte, então, das águas fluviais, que são as águas de um rio. O regime de abastecimentos, né, que é o regime chamado de regime fluvial. Um rio, ele não vai receber águas só da sua nascente. Ele vai receber água, tá, de outras formas, de outras maneiras. É o que define, tá, o seu regime de águas. Então, nós temos períodos em que você vai ter, não é? Um nível, um volume de água maior, é o processo de cheia, e você vai ter níveis de água menor, mais baixo, que são as vazantes. Claro que isso é fundamental, considerando que uma das utilidades do rio é a navegação, é a navegabilidade que ele tem, não é? Porque os rios são canais de navegação, claro, nem todo rio, mas vamos entender que uma das importâncias é você ter aí um sistema de transporte, que é o chamado transporte fluvial. Da mesma forma, você precisa entender que esse volume de águas, essa vazão de águas é importante, né? Num processo de irrigação, no aproveitamento hidrelétrico, até como abastecimento de águas.
E o clima sempre vai ser o fator determinante nesse processo envolvendo, né, o regime de abastecimento de águas de um rio. Né? Para entender por que o rio fica cheio, por que o rio fica vazio, tá? Então ele não tem como ser mantido só pelas águas da sua nascente. Então ele vai receber águas de outras formas. Ah, mas tem rios que desaguam nele. Claro que isso também colabora, né, com o volume de águas de um rio principal. Mas além disso, de que maneira ele recebe águas? Então nós temos o regime de abastecimento pluvial, é quando você tem, né, as chuvas alimentando as águas desse rio. Você tem isso ocorrendo nas nascentes do rio, mas também ao longo do seu curso. Por isso que ocorrem cheias e vazantes. Então, o regime provocado pelas chuvas chamamos de regime pluvial. Aqui está se falando em regime nival, mas eu vou usar também a expressão regime térmico, nival ou térmico. Esse regime é quando você tem o derretimento de neve, o derretimento de geleiras, não é, que vai colaborar com essa movimentação das águas entre cheias e vazantes do rio. Tá? Então, chamamos isso de regime nival ou vamos chamar de regime térmico. E quando eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo, tanto chuva como derretimento de neve e de gelo, o meu regime ele passa a ser misto. Então, entenda, é a maneira como um rio vai receber águas durante todo o seu percurso, certo? Considerando, claro, esse aspecto, então nós temos também essa classificação dos rios, chamados de perenes e de temporários. O que eu vou considerar como um rio perene, eu também posso chamá-lo de permanente. É quando você tem um rio que vai manter o seu curso da água, né? Ou seja, o escoamento de águas durante todo o ano. Então, durante todo o ano, a vazão do rio está acontecendo, né? O fluxo de águas está acontecendo. Claro que vai ter períodos de cheias, períodos de vazantes, mas ele mantém, né, o seu curso de água durante todo o ano. E existem os rios que são chamados temporários ou intermitentes. Esses rios são rios que vão secar completamente o seu curso quando ocorrerem longos períodos de estiagem, certo? Claro que a justificativa é a própria estiagem. Durante a estiagem, o que nós temos? Escassez, irregularidade de chuvas, isso, claro, numa determinada região. Né? Isso acontecendo, o volume e o fluxo de águas não vai ser suficiente e normal, então, que o rio seque. Aqui no Brasil você vê muito disso lá no Nordeste. Né? E é até interessante quando as águas desse rio começam a correr novamente. É como se alguém ligasse uma torneira e a água começa a escorrer. Você vê a água chegando no leito seco desses rios. Tá? Isso quando as chuvas, né, portanto, elas estão acontecendo. Tá? Então é bem interessante essa situação envolvendo, né, toda essa estrutura de abastecimento de águas, né, de um rio. Tá? E uma outra coisa bem interessante é quando se fala da chamada hierarquia fluvial. Então, na figura aqui do ladinho, você vê essa hierarquia. Então, você vê lá rios de primeira ordem, tá? São aqueles rios que você tem representando a nascente do rio. Você tem os rios de segunda ordem, tá? E você tem os rios de terceira ordem, que já representa praticamente o rio principal da bacia. Então, entra na realidade aquilo que eu disse, ó, os subafluentes, os afluentes e o eixo principal. Tá? Então, a isso se chama de hierarquia. Tá? Então, os de primeira ordem são os subafluentes, os de segunda ordem são os afluentes, e aí o rio principal, o rio de terceira ordem. Então, da nascente até foz, né, muitas vezes, né, os rios eles vão resultar da junção de águas. Nós normalmente chamamos isso de manancial. Né? Existem rios
que onde você tem a nascente, né, são muitas vezes filetes de água, né, que vão nascendo, né, vão brotando muitas vezes, né, por uma vertente, um olho d'água, uma nascente, como a gente chama, aí formam pequenos córregos, né, que vão se unindo, de repente formou um riacho, de repente surgiu o rio, né, de porte médio, e aí pronto, pá, chegou um rio grandão, né, que é o principal, e aí chega até o oceano. Então essa chamada hierarquia fluvial é o processo de formação da própria bacia hidrográfica, né? Representando e caracterizando, portanto, esse grande conjunto de rios, tá? Dentro desse processo todo. Outro detalhe interessante, quando a gente fala sobre o sistema fluvial. Então, lembra que eu disse, o rio ele tem 3 trabalhos bem definidos, né? Ele tem o trabalho de desgaste, que é a erosão propriamente dita, o trabalho de transporte, né, por arrolamento, e ele vai ter, então, o trabalho também de deposição, né, de sedimentação. E é exatamente a partir daí, né, esses depósitos fluviais, né, onde sedimentos vão se acumulando, porque está existindo uma ação erosiva, está existindo uma ação de desgaste. E aí existe a deposição desses sedimentos. Através dessa deposição, nós vamos reconhecer 3 tipos de canais. Quando o processo de deposição e de sedimentação ele é mais intenso. Então nós temos na primeira imagem, tá? Você vê lá o padrão meandrante. Meandros são essas curvas que você está vendo, tá? Algumas até você vê que foram abandonadas, porque isso é possível. O rio pode alterar o seu curso, abandonar uma parte dele, porque é resultado do processo de deposição de sedimentos, tá? Você vê toda essa sinuosidade, né? Que são essas curvas, tá? Nós temos o padrão retilíneo, que tá ali, é o reto que você está observando. Então ali você vê que é um processo, né, envolvendo né, a sedimentação, mas você não vê aquela sinuosidade, né, apresentada, tá? Então você não vê depósitos, né, como na primeira imagem na formação dos meandros. Então o rio tem, não é? Ele não tem tantas curvas, então não há muita parada de sedimento, certo? E existe o padrão anastomosado. Esse padrão anastomosado é quando você tem a formação de bancos de areia. É muito comum isso, né? Porque quando nós falamos em sedimentos, nós também vamos falar em assoreamento. Então, o assoreamento, que é resultado do processo de deposição, ele pode acontecer ao longo do canal do rio, tá? E vão formando-se grandes depósitos de sedimentos, como se fossem bancos de areia. Alguns até dão origem e formam ilhas, né? Às vezes, quando há uma movimentação muito grande de águas entre cheias e vazantes, né? Boa parte desses bancos ficam submersos nas enchentes ou nas cheias, e nas vazantes eles ficam totalmente à mostra, tá? Você tem uma noção melhor nessa apresentação aqui, ó, né? Quando você vê então o padrão de canal, né? Que é a configuração já foi descrita, né? Retilínea, meandrante, anastomosada, e essa entrelaçada que nós não começamos anteriormente, que é a terceira figura que você vê, veja, né? O canal do rio ele vai se entrelaçando, mas entre isso, olha quantos sedimentos, quanto assoreamento, né, você vê ao longo. O que é mais escuro é a água, o que é mais branco nessa terceira figura é a deposição de sedimentos, são bancos de areia, tá? Então essa é a configuração do rio, né? É como se fosse uma planta, né? É uma visão que você tem, né, do curso do rio, do canal do rio, né, estabelecendo esse padrão, né? Então são os ajustes, né? Justamente porque é a forma como você tem o leito, né, o encaixe do rio, tá? O retilíneo, veja que é um canal mais profundo, ó, né? Pouca deposição você percebe, né, em algumas áreas de margem.
O meandrante é aquilo que eu já disse, é a sinuosidade, é quando o rio tem muitas curvas, né? O entrelaçado, você vê, é o rio, né, apresentando cursos que vão se entrelaçando dentro de um canal principal muito assoreado. E o anastomosado é quando vão formando esses bancos de areia, até mesmo configurando, né, presença de vegetação, como se fosse aí uma ilha. Tá? Então é bem interessante essa estrutura, é bem interessante essa composição. Tá? Dentro do processo de escoamento que você viu, né, representado então pelo rio, pelo curso, pelo canal do rio, né, lembrando que esse grande conjunto de rios forma então a chamada bacia hidrográfica, e quando se trata da bacia hidrográfica, nós temos a rede de drenagem. Então aqui você tem agora os diferentes tipos de drenagem que acontecem com as bacias hidrográficas. Então nós temos a drenagem exorreica. Reica significa drenagem. O sufixo reica significa drenagem. Exorreica, ex, fora. É quando a drenagem da bacia é voltada para o oceano. Então, o rio principal vai correr para fora do continente. Ele vai chegar até o oceano. Exorreica. Endorreica, reica drenagem, endo dentro. É quando a drenagem ela ocorre para o interior do continente. Então o rio principal ele corre para o interior do continente, né? Fazendo toda a drenagem, né? Com seus subafluentes e seus afluentes. Ele pode terminar em um lago, ele pode terminar em um mar fechado, mas vai para o interior do continente. A reica, o prefixo a, quando ele acompanha o sufixo, significa negação. Então, a reica é porque você não tem, na realidade, né, um sentido de drenagem. Ela é típica das regiões de deserto, de clima árido, de clima semiárido, não é? Simplesmente o rio, quando chega, aí ele evapora, né? Ele desaparece, ou ele infiltra, tá? Então, por isso, a drenagem é chamada de arreica. Então, isso acontece em áreas de deserto, de clima árido e de clima semiárido. E nós temos, não é, as bacias ou a drenagem criptorreica. Criptorreica, cripta, lembra caverna, gruta. Então, é quando você tem a drenagem subterrânea. Isso é muito comum em áreas calcárias, onde nós temos formação de cavernas, de grutas, por isso o nome criptorreica. São os rios subterrâneos. Tá? Existem rios que começam a sua drenagem na superfície e passam a ser subterrâneos. Assim como existem rios que têm o seu início subterrâneos e podem aflorar em superfície. Mas, enquanto a drenagem é subterrânea, a drenagem em si, ela é denominada, portanto, tá, de drenagem criptorreica, tá? A estrutura do vale fluvial, né? Então, bem legalzinho tá aí identificado para vocês, né, na figura com a numeração, tá? O interfluvio, que é uma palavra nova, mas eu já citei agora há pouco, interfluvio representa, tá? O interflúvio representa o divisor de águas. Então ali você vê as elevações, né? Podendo ser uma montanha, podendo ser um planalto, enfim. No número 2 você tem as vertentes desse interflúvio. São as vertentes, né, desse divisor de águas, tá? Número 3, a área de várzea, é aquela, né, possível de cheia, ou seja, de ser atingida pelas cheias. Então, toda vez que se fala em várzea, é a área de inundação. Ela representa margens, claro, e aquela área em que, quando o rio encher, vai inundar, tá? Por isso, a palavra várzea indica inundação. Aí você tem o rio, né, que é a calha dele representada, tá? Você tem o leito, que é o canal, né, onde a água vai estar correndo, e toda essa estrutura que você está vendo aí é o Vale do Rio, tá? Na outra figura ao lado, você vê a identificação de novo do divisor de águas, da vertente, e aí fala em leito maior e leito menor. O leito maior é aquela área da várzea, é aquela área em que a inundação, a cheia, vai atingir quando, né, for o período de chuvas.
E o leito menor é quando você tem ali o canal normal do rio, né, com as suas margens normais, em período de vazante, normalmente. Então, isso vai estar aí, né, muito bem representado, tá? Mais uma confirmação sobre os diferentes tipos de foz. Então, tá bem claro agora aqui para vocês. Quando nós temos a foz em delta, então você vê aquela ramificação, tá? O rio chega até o oceano por vários canais. Então é muito comum a formação, inclusive, de ilhas nessa saída, nessa chegada até o oceano. Você tem aí um processo muito grande de deposição, de sedimentação, não é? Porque existe, né? São vários canais que vão dar essa saída. Então há uma deposição maior, inclusive, aí. Quando não, o que você vê, tá? É a saída direta, é uma única saída, uma única desembocadura. E essa única desembocadura também a gente chama de estuário, tá? Que é essa saída aí apresentada também para vocês. Nessa situação, né, você tem uma pouca deposição de sedimentos aí. Normalmente em estuário de rio, vocês acabam tendo áreas portuárias, principalmente quando são grandes saídas, quando são grandes desembocaduras. É o exemplo, tá? O Rio Paraná, que lá na Argentina é chamado de Rio do Prata, o famoso estuário do Prata, é na região de Buenos Aires, tá? Lá na Argentina, tá? É uma grande desembocadura e lá você tem o Porto de Buenos Aires, tá? Que é um porto flúvio marinho. Tá? Por quê? Porque dificilmente param os sedimentos por ter essa única, né, saída. Tá? Na sequência, vocês só vão visualizar aí algumas imagens, né, de satélite da desembocadura de rios. Né? Você vê aí o delta, está se colocando o maior delta do mundo, o delta de Okavango, Botsuana, tá? Mas isso em dimensão, em profundidade, que é o que você está aí observando, tá? Considerando largura, nós temos aí o delta do Nilo, tá? Dentro desse aspecto, mas dá para ver bem a ramificação, né? Portanto, né? Que você vê, que você observa. Olha aqui, ó, esse é o delta do Nilo, tá? Veja que o delta do Nilo, tá? Ele é mais largo, vamos assim dizer, tá? Do ladinho ali você vê um pedaço do Mar Vermelho, tá? Dá para você ver, né? Dessa ponta mais escura que é o Mar Vermelho, corre, né? Uma linha na cor meio verde aqui na figura. Esse é onde você tem o famoso canal de Suez, tá? Que dá a passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Então já dá para você ter uma noção de dimensão aí, né? Se esse risquinho que você está vendo é o canal de Suez, por onde passam navios, né, do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, dá para você ver qual é a dimensão do delta do Nilo, né? São mais ou menos aí 650 quilômetros, tá? De delta. Olha que legal aqui a foz do Amazonas. A foz do Amazonas é uma foz mista, tá? Então ela é uma foz complexa. Você vai ter uma grande saída, uma grande desembocadura do rio Amazonas, tanto que entra por essa desembocadura navios oceânicos, para se ter ideia. Esses navios oceânicos conseguem chegar até Manaus, até o porto de Manaus. Mas você vê uma ramificação bem interessante, e aí você vê inclusive a presença das ilhas, ó. A maior de todas, essa que você vê, tá? Na primeira figura, ela está numa cor mais escura, né? No canto direito. E do lado, nessa figura maior, onde você tem essa cor um pouco mais barrenta, que é a saída do Amazonas, ali você tem a presença também da ilha, que é a ilha de Marajó, né? A maior ilha, né, flúvio marinha que nós temos. E ali junto tem as ilhas Mexiana, Caviana, Ilha dos Porcos, são várias, né, ilhas formadas justamente porque a foz do Amazonas é uma foz mista, tá? E aqui
o famoso estuário do Prata que eu falei para vocês, tá? Dá uma olhadinha no mapa, aquela grande abertura, né? Aquela grande saída, o famoso Rio de la Plata, que é o nome dado ao Rio Paraná lá na Argentina, tá? E do lado você vê uma imagem de satélite. Então você vê a saída do Rio Paraná. As águas aí estão um pouco mais barrentas, porque grande parte, né, do curso do Rio Paraná na Argentina, antes de chegar até o estuário, é por área de planície. Então é normal que você tenha aí um processo grande de sedimentação. Por isso que é importante essa saída em estuário, nessa desembocadura, para que não pare aí uma quantidade muito grande de sedimentos, tá? Mas enfim, tá aí dentro dessa questão envolvendo, portanto, tá? As bacias, né, hidrográficas, né, a questão envolvendo os rios e todos esses elementos que fazem parte, claro, das águas continentais, ok?